Obrigado, a doutora Clarice. Houve, por equívoco, eu não me percebi que havia uma inversão aqui da ordem dos palestrantes. Quem vai falar agora para a gente é a doutora Andréa Cristina de Andrade Gama Bergamini. Antes eu refaço, face ao tempo bem utilizado, não foi uma extrapolação desnecessária, mas, pelo contrário, muito bem situada, da doutora Clarice. Nós vamos deixar as perguntas para o final. A doutora Andréa Cristina vai falar sobre a judicialização de OPMS, e a doutora Andréa, ela é graduada em enfermagem pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, mestre em Ciências da Saúde pela Universidade de Brasília, pós-graduada em Formação Pedagógica na área de saúde na Fiocruz e consultora especializada em OPME. A palavra é sua, doutora Andréa, por 30 minutos. Fique à vontade. Obrigada. Bom dia a todos. É uma honra estar aqui nesse evento. Eu fico muito contente quando tem essa oportunidade de falar de temas tão polêmicos. Falamos de medicamento, depois vamos continuar, mas agora a gente vai falar um pouquinho sobre órtese e prótese. Na verdade, eu tenho trabalhado nessa área sem querer mesmo, desde que começou aquele problema lá que saiu no Fantástico sobre a máfia das OPMS. Eu fui assessora técnica das duas CPIs. Hoje eu tenho um projeto nos Estados Unidos que eu também estou atuando, que as indústrias, algumas indústrias estão sendo processadas nos Estados Unidos pelo pagamento de propina que acontece aqui no Brasil. Então, eu vou falar rapidamente, eu trouxe alguns exemplos clássicos para a gente estar conversando sobre isso. Mais uma vez, a gente vai falar de questões financeiras. A questão não é nem quanto se gasta com a OPME, é se realmente o que está se pagando é o preço correto para o paciente certo, a indicação certa, esse é o grande questionamento. E a gente estima que 20%, para os senhores terem uma ideia, nesse processo que está acontecendo nos Estados Unidos, a gente já ganhou várias causas lá, os advogados americanos, a gente estimou que 20% do valor pago foi desvio. E as indústrias não falaram assim, não é verdade, me prova. Nenhuma indústria, e eu estou falando de indústria grande, multinacional, Medtronic, Biotronic, essas empresas, nenhuma indústria pegou e falou, não, isso está errado, esse cálculo está errado, isso não foi cogitado. Então, eu acredito que 20% ainda é pouco. Deve ter mais, porque, com certeza, eles teriam cogitado alguma coisa contrária. Aqui é só um gráfico para mostrar que existem várias formas de fraudes que pode acontecer na área de órtese e prótese. Então, tanto na área pública quanto na saúde suplementar, né? A gente viu agora que o Lava Jato chegou no INTO, né? No Instituto de Ortopedia, no Rio de Janeiro, e que envolveu empresas de marcas, né? De nome como Johnson, através da Oscar Skin, Strike, essas empresas todas que estão sendo investigadas também pela questão de desvio de dinheiro. E a gente tem que lembrar que a gente tem um consumidor aí na ponta, né? E esse consumidor, quando a gente toma uma decisão, faz um investimento, como a doutora Clarice mostrou muito bem, esse usuário, ele não aguenta mais pagar a conta, né? Isso quando a gente fala de saúde suplementar. E aí está indo para o Sistema Único de Saúde, que também já está com muito beneficiário e que também já não tem mais dinheiro para gastar. Existem várias questões que levam ao aumento do custo. Existem algumas que a gente vai falar que a gente chama de fraudes e outras que é porque, graças a Deus, todo mundo está vivendo mais. Com isso, a indústria ela se prepara para nova tecnologia. Hoje tem aí as válvulas aórticas de forma percutânea para paciente acima de 85 anos. Aumenta o número de próteses quadril, joelho, porque as pessoas estão vivendo mais. Existe o Dr. Google. Muitas vezes, o consumidor ele vai muito ali no Dr. Google, ele já chega para o médico e diz qual o tratamento que ele quer. Logo quando sai a cirurgia bariátrica por vídeo, na técnica sleeve, de gastrectomia vertical, saiu uma reportagem enorme, mostrando aquele desenho da Ariel, da Pequena Sereia, dizendo que as mulheres iam sair da bruxa má e iam virar princesas. E qual que era a vantagem dessa cirurgia na revista? Que não ia precisar utilizar vitaminas, essas por não ser desabsortiva. Só que não dizia ali que tem mais risco de fístula do que a cirurgia do bypass. O que acontece? Foi feito, e agora a própria sociedade já está retirando a cirurgia do mercado e agora estamos tratando as fístulas. E tratamento de fístula é
quase que não tem. Agora surgiu um stent específico para fístula. E a empresa que trouxe o stent já está calculando o percentual de fístula, quantos stents que vai ter no mercado. E cada stent está na faixa de R$30 mil para tratar a fístula. E mesmo assim a qualidade do paciente de vida, né, fica bem prejudicada. Aqui a gente tem muita dúvida do que é o PME. Então, uma dica, tem um manual de gestão de OPME que foi feito pelo Ministério da Saúde, com participação da Agência Nacional de Saúde, do CONITEC, para dizer o que é órtese, o que é prótese, o que é material especial, o que é material de consumo e quais são, o que o SUS, o Ministério da Saúde recomenda dos cuidados que tem que ter com a OPME. Então, essas aqui são as definições que vocês podem buscar no manual. E esse problema não é só no Brasil. Os Estados Unidos, ele tem tanta fraude, a diferença é que acontece que se descobre mais rápido. Eu vou mostrar alguns exemplos. Não sei se vocês viram na Netflix o documentário Operação Enganosa. Se não viram, vejam, porque ele fala sobre o OPME, fala sobre o lobby que é o registro de OPME no FDA. E, então, assim, imagine se lá tem problema, imagine aqui se não tem problema. E lá é tudo informatizado, você tem acesso a qualquer tipo de inclusão de órtese e prótese, você consegue saber quais foram os estudos, qual foi a avaliação, quem foi que participou, se deu empate. Aqui é tudo em papel, a gente não tem acesso para saber quais foram os estudos que foram realizados para aprovação. Então, esse é um problema regulatório no mundo inteiro. As características do mercado. É um mercado complexo. Primeira questão, que quem escolhe o produto não é quem paga pelo mesmo. Então, ele não sabe quanto custa. E muitas vezes o médico, a gente brinca que tem o médico armado e o médico desarmado. O médico armado é aquele que faz procedimento com a PME. O desarmado é o que fica no consultório atendendo. Então, o fornecedor ele vai lá, mostra a tecnologia, vai dizer, olha, doutor, o senhor usa essa tecnologia, ela é maravilhosa, a ponta dela é assim, assado, vai facilitar a tua vida. E muitas vezes ele não consegue, não tem tempo de ver quais são os estudos que estão por trás dessa tecnologia. E aí ele pede, aquela coisa de querer usar o novo. E, na maioria das vezes, essa tecnologia ela não está agregando valor ao paciente, ela não está trazendo benefício clínico, ela está agregando apenas custo. E isso a própria JAMA, várias revistas no mundo de medicina baseada em evidência mostram que apenas 20% do que é incorporado de tecnologia em saúde traz algum benefício clínico para o paciente. A maioria só aumenta custo. Isso tanto em OPME quanto em medicamento. E a gente sabe que existe uma limitação orçamentária. Então, eu preciso usar, é essencial para o paciente. Tem outra opção que possa estar sendo utilizada que vai trazer o mesmo resultado, a mesma efetividade? Então, muitas vezes, a vantagem que a indústria mostra, e isso é comum, está escondendo ali mil desvantagens. Exemplo que a gente tem tido muita judicialização é de um dispositivo chamado MitraClip, que é da Abbott, que é para insuficiência mitral, ele custa R$180 mil, só o clipe. Só que quando a gente vai ver o processo de incorporação no FDA, mostrou que deu empate, não sabe quanto tempo vai durar no paciente. E quando a gente vai ver a curva de aprendizado, é dificílimo para utilizar. Então, quais são as vantagens e desvantagens, né? Um exemplo clássico que eu trouxe, que também é um produto da Abbott, que é o stent bioabsorvível. O farmacológico, quando ele chegou no Brasil, o Albert Einstein foi o primeiro a desenvolver o estudo, ele não tinha Anvisa, mas como era para estudo, podia. Todo mundo achava que era a melhor maravilha do mundo, que os pacientes não iam ter mais risco de trombose, ia melhorar e acabou, né? Só que ali, no próprio estudo que a Abbott desenvolveu, comparando com o stent farmacológico não bioabsorvível, já mostrou que ele não era bom. Sendo que, se a gente olhar como é que foi feito o estudo, ela pegou assim, o que usou stent bioabsorvível era o paciente filé mignon. O que é o paciente filé mignon? Com uma lesão única, fácil. E o que não usou era aquele paciente com multiarterial, com lesões finas, longas. Então, assim, a comparação já não foi leal. Mas mesmo o filé mignon contra o que não já deu problema. Os eventos embólicos aqui, os eventos cardíacos foram muito maiores. E o risco de trombose, que era a promessa, em termos epidemiológicos, não tem diferença nenhuma. Mas a judicialização veio assim, ele chegou por R$28 mil no Brasil. E aí o CONITEC fez o estudo e não aprovou, justamente por isso, porque não tinha evidência, porque não tinha... outro problema que é a falta de força radial, o stent não tinha condições de estar utilizando. Aí, quando foi final do ano passado, a própria Sociedade Brasileira de Cardiologia Intervencionista, a qual brigou fortemente para usar o stent, ela fez uma diretriz dizendo que não tem evidência científica para usar o stent. Teve recal
no FDA, e depois aqui do Brasil ele parou, ele já não existe mais no Brasil. Aí eu pergunto, e os pacientes que estão com aquele stent lá dentro do coração, que não se sabe o resultado na frente, o que a gente faz com esses que já colocaram? Outra característica do mercado é a assimetria da informação. O medicamento já evoluiu bastante, porque tem um nome genérico, tem um nome farmacológico. Agora, o APME, ele vem com nome comercial. Então, muitas vezes, é difícil para quem é da área técnica da saúde comparar, saber se esse é igual a esse, Coca-Cola com Coca-Cola. Imagine na judicialização, como é que vai saber quais as opções que tem? Por isso a importância de utilização dos NATs, né, do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário. O especialista, normalmente, ele não indica nem o fabricante, ele indica o distribuidor local. Então, que não é nem o detentor do registro. Eu quero usar do seu João. Aí, ele pediu a marca X. Aí, você consegue no seu José a marca X. Não, mas o seu José não serve, só serve no seu João. Então, a gente tem que evitar também, na judicialização, de direcionar para a empresa, porque, com certeza, vai ter algum viés aí, quando ele exige muito a empresa. E fora a questão do incentivo financeiro, que, infelizmente, ainda acontece. A outra questão é que os hospitais, de modo geral, estão sucateados, tanto na área privada quanto na área pública. Então, hoje eles não têm mais instrumental, não têm equipamento. Isso acabou transferindo esse custo para o fornecedor de APME, e isso também gera aumento de custo. Então, um paciente precisa de um neuronavegador, uma criança tem um tumor, o hospital não tem neuronavegador. E aí vem o aluguel do neuronavegador, que quem leva é o fornecedor. Tem a questão da exclusividade. Então, se eu tenho um distribuidor aqui em Porto Alegre do produto X e eu tenho em Florianópolis o mesmo produto, mas é outro distribuidor, ele não pode vender aqui, mesmo que lá seja metade do preço. Porque, se ele vender, a indústria multa ele, tira ele de ação. Eu já tive várias ações que a gente fez de entrar no Ministério Público e pedir ajuda para que a gente possa comprar de outra cidade, outro estado, para ter concorrência, né? Senão não consegue. Aqui é o exemplo da carta que eles têm. Então, eles mostram assim, esse aqui pode vender em Campo Grande e Araçatuba. Outra cidade não pode. Bauru, que é pertinho, também não pode. Aí é outro. E aí cada um tem um preço. E melhorou, mas ainda existe muita disparidade de preço, que eu vou mostrar mais na frente. Aí, quando a gente vai comparar o preço do APME no Brasil com o preço fora do Brasil, vocês vão ver que o país mais rico, que é o nosso, é o que paga mais. Isso aí eu peguei um exemplo de um marca-passo, um multissítio com cardiodesfibrilador interno, que é o mais caro da linha de marca-passos. E é um produto isento de imposto. Ele é isento. Eu peguei um exemplo desse. E você vê que o Brasil é o que paga mais caro. Então, quando a indústria fala para a gente assim, o Brasil é um mercado que não me interessa, mentira. Tem um percentual pequeno de venda em termos de volume, sim, mas o custo é alto. O valor é alto. E outra, existe uma classificação de imposto para a UPME que ela é muito antiga, ela precisa atualizar. Então, ele consegue enquadrar o material, a órtese, a prótese, no imposto mais barato, porque ela permite, em várias taxas de imposto, vários enquadramentos. Então, ele vai pegar o de 6%, de 3%, e alguns são isentos, inclusive. E quando a gente compara a diferença de preço mínimo e máximo no Brasil e o maior preço do Brasil, você vê a diferença maior ainda na Alemanha. Na maioria dos países nem tem diferença. Se o mesmo preço vai custar aqui em Porto Alegre, vai custar em Manaus, que não é uma realidade do Brasil. Então, quando eu pego um caso, o que eu preciso fazer para tomar uma decisão? E aí, quando a gente vai ver, a diversidade que existe é muito grande. Você pega um fixador. Isso aqui é uma prótese de quadril, mas um fixador que usa na emergência, que o SUS paga R$400. Aí eles inventaram agora um fixador de alumínio de avião e um fixador de fibra de carbono. O paciente vai sair voando, né? Deve ser. E que custa R$6 a R$8 mil. E é um fixador que vai ficar 2 dias, 3 dias. Não tem noção. E detalhe, não vai agregar nada para o paciente. A única diferença é que ele é um pouquinho mais leve, mas muito pouca diferença. Então, eles inventam algumas tecnologias que não vai agregar nenhum valor, nenhum benefício clínico para o paciente. E é importante a gente lembrar, quando vai tomar uma decisão, e isso eu falo tanto para a saúde pública quanto suplementar, que todos nós somos corresponsáveis. Eu até costumo dizer, tanto para a saúde pública quanto suplementar, se for um pedido que você sabe que não vai dar certo, que o paciente vai a óbito, deixa virar liminar. Porque aí você está isentando a sua responsabilidade. Porque você está dizendo que não, você está mostrando que esse caso vai prejudicar o paciente. Então, se virar uma liminar, eu vou ter que cumprir, mas eu já isentei, porque eu neguei.
Então, isso é diferente. Mas aí eu pergunto, jogar a bola para vocês agora, né? E aí, como é que fica? Eu escuto muito falar assim, Andréia, mas se você é juiz, sexta-feira é dia, sexta-feira, final da tarde, chega uma família chorando, dizendo que o paciente vai morrer, o que você faz? Eu respondo, eu falo para a família ir lá no hospital, porque se é emergência, o paciente tem que ser atendido, ele não tem que estar na sala do juiz pedindo. É obrigado, independente de qual o convênio. Ninguém pode deixar ninguém morrer. Então, são situações que a gente tem que parar e pensar. Claro, eu não queria estar no papel de vocês, com certeza. E conhecer o OPME e a tecnologia também é fundamental. Então, precisa analisar se realmente o procedimento está de acordo com o OPME, se existe similar nacional, se existe padronizado no Sistema Único de Saúde. Dificilmente o material solicitado não tem no Sistema Único de Saúde. Então, por que vai ter que usar aquele que não está padronizado se eu tenho um substituto que vai trazer o mesmo benefício? Claro, gente, eu não estou dizendo que o paciente não pode ficar sem solução, que é o erro, na minha visão, da maioria das operadoras. O paciente tem um problema de saúde, vai lá e procura, ela diz não, sem dar uma solução para ela. Não pode, ela tem que dar uma solução para resolver o problema do paciente, eu não tenho dúvida. Mas ela tem que dar, ela não pode simplesmente dizer não vou pagar e pronto, e resolve do teu jeito. Não, se eu chamo o paciente e falo, olha, eu tenho essa opção aqui, esse tratamento, é outra coisa. Dificilmente o paciente vai fazer algum tipo de ação. A questão dos protocolos, utilizar o CONITEC, as normatizações. Outro problema que a gente tem, parece que é chover no molhado, é em relação a confirmar se usou o material. Em 2002, teve um problema no Rio de Janeiro, que era o caso das micromolas, do paciente do Sistema Único de Saúde, que o paciente era diagnosticado com aneurisma cerebral, era colocado micromola que não era. Aí depois descobriram que ele não tinha nem aneurisma e nem micromola na cabeça. Então, assim, isso foi em 2002. Você imagina o drama para um paciente achar que tem um aneurisma cerebral e depois ele não tem nada disso. Então, confirmar. Existem várias legislações que é outro problema. Outro problema, o paciente vai lá no hospital, coloca lá uma placa e um parafuso e ele não recebe um documento para saber o que tem dentro dele. E é lei. Ele tem que receber, ele tem que saber se é aço, é titânio. Amanhã ele se muda, ele precisa fazer uma revisão da cirurgia, não sabe o que tem dentro dele. Eu tenho muitos casos de abrir 2 vezes o paciente de cirurgia de coluna. Uma para saber o que tem dentro dele e outra para trocar o material, porque tem que saber qual instrumental que vai usar. E isso ajudaria muito a diminuir o risco de fraude. Vocês viram que teve caso que o SUS pagou 3 próteses de mama para uma mulher? Isso aí é porque não tem controle, não tem processo. Então, se o paciente receber isso, todo mundo vai ter esse controle. É uma campanha que a gente tem feito bastante para melhorar esse processo. Existe a resolução do 956, que todo mundo já conhece, que fala que o médico tem que fazer descrição técnica. Há um 982, que fala sobre procedimentos experimentais, que é do Conselho Federal de Medicina. E aí, destrinchando, quando saiu ao 956, muito médico falou assim, estão querendo tirar a nossa autonomia. Não, o discurso do CFM é o seguinte, o médico ele tem autonomia, mas ele não é soberano na tomada de decisão. Então, isso tem que ser respeitado. Então, primeiro, o médico não pode exercer a medicina como comércio, né? Praticar atos desnecessários. Então, existem várias resoluções, e a mais recente é essa 956, que é vedado ao médico exigir marca ou fornecedor e que ele tem que colocar a descrição técnica do material e não o nome comercial. O CREMESP, que é o Conselho Regional de São Paulo, ele foi além. Ele criou uma legislação lá que ele proíbe acesso de empresas dentro do centro cirúrgico. Gente, o que aconteceu com o INTO foi isso. As empresas ficavam dentro do centro cirúrgico. Falaram assim, usa isso, usa isso. Eu queria que fosse uma legislação nacional, mas não é. Hoje é para o Estado de São Paulo. Ele não pode acessar o campo operatório. A gente teve um caso de bucomaxilo, que uma circulante de sala que denunciou que eles colocavam plaquinha antes do paciente, por cima do rosto do paciente, antes dele acordar, tiravam raio-x para parecer que tinha mais placas e cobrar. Aí alguém denunciou, chamaram os pacientes para fazer novo raio-x, olha que absurdo, tem que se submeter de novo ao raio-x, e tinha muito menos placa do que tinha sido colocado. Então, assim, é um mercado muito complexo e o ser humano é muito criativo, né? Então, isso se complica mais ainda. Aqui é o caso de Uberlândia, que é muito antigo, né? Foi 2012, que eram os pacientes que estavam sendo colocados marca-passo sem precisar, sem ter indicação. Você imagina colocar um marca-passo, um paciente cardíaco, que tem várias implicações, vários riscos, sem indicação. Nos Estados Unidos não é diferente. No governo americano, dependendo do estado,
indica mais cirurgia do que menos, e teve um caso nos Estados Unidos que foi muito interessante. Eu estava conversando com uma auditoria americana, ela falou que lá nos Estados Unidos, agora o paciente, quando vai operar a coluna, ele pergunta para o médico quanto que ele vai pagar para ele. Doutor, quanto você vai pagar? A coluna é minha, eu sei que o senhor ganha, a coluna é minha, você vai ganhar em cima da minha coluna, eu quero ganhar um percentual. E aqui no Brasil nós já tivemos 2 casos desse, dois casos. Quer dizer, imagina, gente, virou um negócio, né? Se essa moda pega. E aqui, uma das coisas que os Estados Unidos fez, está funcionando bastante, é a publicação de tudo que o médico ganha da indústria. Se ele fez uma palestra, que é o que Minas Gerais já está fazendo, né? O ideal seria que fosse para o Brasil todo. E teve várias indústrias que entraram com uma ação para não publicar, mas perderam. Então, hoje, eles são obrigados a publicar tudo que ganha, se deu palestra, consultoria, o que for. Há muito tempo, lá em 2015, em janeiro, foi feito lá o grupo de trabalho em relação interministerial, né, em relação ao OPME. Então, viram que precisava de regulação econômica, precisaria de uma regulação sanitária e precisa de uma regulação ética, que hoje, infelizmente, nada caminhou. Alguma coisa que caminhou foi a parte técnica e nomenclatura, mas muito, muito, muito pouco evoluiu. Aqui, em relação ao SUS, né, a SIGTAP, que estou com dúvida se isso está padronizado. Vocês podem entrar nesse link, lá está um nome bem tranquilo de identificar o material, vocês digitam o procedimento e vai aparecer quais os materiais que o SUS hoje tem padronizado para aquele procedimento. Porque pode ser que o que o médico tenha descrito não esteja compatível com o procedimento que ele está propondo. Isso é uma ferramenta que pode ajudar bastante. E é uma linguagem fácil. Quando digita, eu peguei um procedimento de exemplo, que é o aneurisma cerebral, aí diz o que o SUS paga: catéter guia, espirais de platina, introdutor, microcatéter, microguia, que é exatamente o que utiliza. Às vezes utiliza um material ou outro, mas aí o médico vai justificar, embasar tecnicamente e realmente vai ter pertinência. E a judicialização, né? Existem várias questões que levam à judicialização, e uma das principais é o hiperfaturamento. E é impressionante, quando judicializa, o preço do material ele aumenta bastante, porque sabe que vai ter que pagar, então você não consegue nem negociar, às vezes, o OPME. Negativa pouco embasada, leva aquilo que eu falei, deixar o cliente sem assistência, tudo leva à judicialização. Aqui, foi um slide até do Dr. Kleiner que eu peguei, mostrando como que está o cenário, né? E essa resolução, que para mim foi muito importante. Eu vejo que a criação dos comitês de saúde está fortalecendo, está tendo uma interação, e eu tenho divulgado bastante esse trabalho, essa iniciativa. Fora isso, várias recomendações que o CNJ tem feito desde 2014, e todas elas voltadas tanto para o 956, quanto para a evidência científica. Muitas vezes o juiz ele só tem o pedido médico, ele não tem uma documentação, um exame. Como é que ele vai fazer uma avaliação se ele não tem nada, um laudo? É muito difícil. E tem lá dizendo que o paciente vai morrer se não fizer esse procedimento e não usar esse material. Então, por isso que eu digo, é complicado, precisa criar um processo para que chegue na mão do juiz todas as informações necessárias para a tomada de decisão. A questão também de chamar o próprio médico para ouvir, e também o próprio bucomaxilo, odontólogo, né? A mesma coisa, mais uma vez, medicina baseada em evidência, a comissão, o CONITEC. É que eu falo, gente, um controlador de voo, ele, graças a Deus, ele trabalha com evidência. Senão, os aviões não estavam tudo no chão. O juiz também precisa trabalhar com evidência. E o médico também precisa trabalhar com evidência. A era do achismo ela já passou faz tempo. E, com isso, quando acontece, eu estou falando da má judicialização, porque a boa judicialização é muito bem-vinda e precisa existir, é importantíssima. Quando a judicialização não é feita de uma forma, com uma análise minuciosa, acaba levando a próprio questionamento do Ministério da Saúde: poxa, não está incorporado, o CONITEC disse não, mas eu acho que tem que ter. Então, por que existe o Ministério da Saúde? Por que existe o CONITEC? Então, a gente está questionando essas ações, né? Por que o produto importado é melhor que o nacional? Se a própria Anvisa fez um estudo mostrando que eles são equivalentes tecnicamente. Então, por que eu vou detrimento? Eu estou dizendo que o que faz no Brasil é ruim? E entre outras coisas mais. Outra dificuldade é que, quando a gente fala de OPME, as evidências são poucas, principalmente em algumas especialidades. Na ortopedia, na neurocirurgia. Quando fala em cardio, tem muita evidência, mas nas outras não. E aí eu trouxe alguns casos reais. Aqui, gente, olha que interessante. Foi deferida a liminar
Só que aí foi mostrado para o juiz que o dono do fornecedor, da empresa que ia fornecer o material, era a esposa do médico. E aí o juiz manteve a liminar para o material, mas deixou para comprar de qualquer outro fornecedor. Aqui mostrando que a esposa era dona. E tem muitos médicos também que são donos de empresa. E hoje está muito fácil consultar. Vocês entram no site da Receita Federal, hoje todo mundo pode consultar. CNPJ, aí vai aparecer lá o que a empresa faz, o que ela pode vender. Lá embaixo está escrito QSA. Clica ali, aparece tanto o sócio administrador quanto os sócios investidores. E aqui, esse caso foi interessante porque esse médico, ele perdeu já o CRM, mas ele entrou em 2 comarcas diferentes. Numa comarca, ele entrou pedindo exatamente 24 stents. Gente, imagina, o stent para colocar no pescoço de um paciente, 24, porque tinha uma cefaleia benigna, um paciente de 29 anos. Nessa comarca, ele entrou pedindo exatamente assim. Na outra, e conseguiu. Na outra comarca, ele fez um pouquinho diferente, porque ele sabia que essa outra comarca tem NAT, tem o núcleo NAT-JUS. Então, o pedido dele foi diferente. Aí ele pediu 5 stents, dizendo que o paciente tinha problema intracraniano, nossa, o pedido dele era perfeito. E aí, ao final, ele colocou lá, você vê que o pedido dele é maravilhoso. Ao final, ele usou 25 stents. Ele pediu 5 para conseguir eliminar. Mas, ao final, ele implantou 25 stents. O que a gente faz com esse paciente com stent em veia, em artéria, no pescoço, de 29 anos? Esse stent vai fechar, aí vai ter que colocar outro stent, e, se não tiver jeito, vai ter que abrir. E é muito difícil, é muito complicado. Esse aqui é um outro caso. Esse aqui, todos os casos foram judicializados. 25 pacientes fizeram cirurgia de coluna por vídeo. Esse médico também perdeu CRM. Dos 25 pacientes, os 22 ficaram piores. Teve um que virou um vegetal, ele usa traqueostomia, não fala, só fica acamado. As famílias, inclusive, estão processando o profissional. E aí ele ficou com o CRM suspenso por 30 dias. Aí voltou, aí tiveram mais 3 judicialização. Aí morreu uma paciente de 29 anos porque perfurou a aorta. Aí agora perdeu completamente. E aqui é um caso que eu trouxe para mostrar como que esse mercado é complicado. Você vê, os mesmos materiais, uma proposta de 322 mil e outra de 210 mil. Isso só numa negociação por telefone. Eu fico impressionada, eu me acho assim péssima na matemática, porque como é que você consegue tirar com a mão 100 mil reais de uma conta? Você consegue, às vezes, um descontinho, uma coisa assim, mas 100 mil reais, você vê como é que a gordura é enorme. Esse caso aqui, também, esse aqui foi pior, gente. Esse aqui foi pior. Esse foi o pior que eu peguei, foi agora há pouco tempo. Eu liguei para a empresa, era sexta-feira. Eu liguei para a empresa, foi quando eu vi uma prótese de tornozelo por 328 mil, eu quase que infartei. Aí eu falei, não, você não vai fazer isso. Aí ele me mandou, desconto, 193 mil. Gente, você já pensou, vocês vão comprar um carro de 100 mil, dão um desconto de 50 mil? Vocês não vão se sentir que estão sendo roubados? Assalto à mão armada. E aí, nós não nos conformamos. A gente entrou em contato com o fabricante, que ficava em São Paulo, o importador. Falei, pelo amor de Deus, a gente paga hotel de luxo, avião, instrumentador, mas me atende direto para esse caso. Ele atendeu. 55.100. Então, isso foi agora, tem 2, 3 meses, mais ou menos. Então, gente, o objetivo em primeiro lugar, a segurança do paciente. Claro, a gente tem que ver a questão do custo, mas eu vejo que tanto o Sistema Único quanto a saúde suplementar não se importa de investir num valor alto, se sabe vai ter resultado, porque aí é investimento, o paciente tem que estar em primeiro lugar. Depois, aí vem a qualidade da assistência prestada, como que está essa qualidade, eficiência operacional. Então, a gente vê que tem muito problema de fraude porque não tem processo. Redução de desperdício, relações comerciais e técnicas harmoniosas, uma boa relação custo-benefício, e com isso a gente vai ter um alcance dessa confiança, né, principalmente de resolubilidade, que é o que todo mundo espera, que todo mundo quer, porque qualquer um de nós pode ser paciente aí que amanhã. E, para finalizar, uma mensagem que é ensinar insanidade a continuar fazendo sempre a mesma coisa, esperar resultados diferentes. Então, eu fico muito feliz de estar aqui, porque eu vejo o quanto que esses eventos a gente aprende, né, junto com todos. Muito obrigada. Obrigado, doutora Andréa. Ouvindo a palestra da doutora Clarice, agora da doutora Andréa, eu me recordo que na década
final da década... Na década de 90, início dos anos 2000, era muito comum a judicialização para fazer tratamento nos Estados Unidos, em Cuba. Os valores dispendidos eram fantásticos e nunca o judiciário solicitou nenhuma demonstração do resultado ou retorno do que foi feito. E havia aquela mobilização muito grande, imprensa, televisão e tal, e as pessoas, o doente, sua família, muitas vezes, ou na maior parte das vezes, são inocentes úteis que entram nessa né? E o que eu acho é que o juiz não é nunca inocente. Não é nunca inocente. O juiz tem uma responsabilidade e sabe bem o que faz.